Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Mensagem de Deus para o seu coração. Estamos conversando com vocês, ministrando aqui palavras de fé, e começamos uma série na história de Gideão. O livro da Bíblia é Juízes, ele foi um dos juízes, então Juízes, capítulo 6, 7 e assim por diante. Então, para você entender o contexto, Deus não errou quando chamou Gideão. Deus chamou Gideão. Deus visitou Gideão, porque Deus tinha um plano para resolver o problema da nação. E ele então foi atrás de Gideão. Então eu quero afirmar que Deus também não errou quando chamou você, ou quando até mesmo vocacionou. Aqui, isso que eu estou fazendo aqui é uma vocação, não é um trabalho. Por mais que pareça, mas é uma vocação. Então você foi chamado, você foi escolhido, você foi separado. O que é uma pessoa santa? Uma pessoa santa significa uma pessoa separada, exclusiva para algo importante. No caso aqui, exclusividade para o reino de Deus. Jesus, ele claramente nos fala aqui no Evangelho de São João. Em João, ele fala algo extraordinário que eu acabei de falar já para você, mas eu vou mostrar aqui a referência bíblica. Olha que interessante. Deus, quando ele chama alguém, quando ele salva alguém, é com um propósito. Claro que o interesse de Deus é salvar todas as pessoas. E que um dia vamos estar com ele na eternidade, em uma outra dimensão, no céu, junto com Jesus. Mas por enquanto, nós já estamos com Jesus e ele já está conosco. Só que estamos aqui no planeta Terra. Num lugar em que tem momentos de alegria, tem momentos que você está super alegre e feliz, mas também, de vez em quando, passamos por algumas tristezas. Por quê? É o plano da Terra, que é um plano bom, porque Deus criou todas as coisas. E nós somos a imagem e a semelhança do Todo-Poderoso. E Jesus, em suas últimas instruções aos discípulos, em João 15, verso 15 e 16, ele diz assim: já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Olha o verso 16 de João 15. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. Então diga para você, se você quiser, diga assim, ó, fale, eu vou falar aqui e você vai repetir aí, se você quiser. Combinado? Vamos lá? Diga assim: Deus me chamou. Ou diga assim: Deus me escolheu. Deus me convocou. Ou Deus me vocacionou. Ou em resumo, Deus escolheu você. Você é um escolhido. Você é uma escolhida do Senhor. Não estou dizendo se você conhece Bíblia, se você conhece, não estou falando disso. Deus te escolheu e ponto final. E pare de pensar diferente. Deus te escolheu. A prova disso que você está me ouvindo. A prova disso que você está atento ao que Deus está falando com você. Talvez você está aí com um complexo de inferioridade. A gente fala a síndrome de Gideão. Quando Deus vocacionou, conversou com Gideão, Gideão falou: mas a minha família é a mais pobre,
eu sou o menor de todos, eu não sou essa pessoa não. Mas Deus falou, não, é você. Então eu quero te ensinar e dizer o seguinte, não fique se comparando. É normal, eu também de vez em quando, ou pelo menos fazia isso, não faço mais, mas de vez em quando vem na cabeça a gente querer se comparar. Sabe quando você está numa situação e quer se comparar com outra pessoa, que talvez a outra pessoa parece que ela está melhor que você fica fazendo comparativos. Não precisa fazer isso. Aquilo que Deus tem para você vai acontecer. Mas você tem que ter você tem que caminhar com Deus. Você tem que caminhar com Jesus. A nossa proposta sempre foi que você precisa caminhar com Jesus sempre e não buscar Jesus só quando tem problema. Nós temos que sermos o quê? Discípulos de Jesus. Temos que realmente ser verdadeiros cristãos. Quem é um cristão que segue a Cristo, que tem Jesus Cristo como seu Salvador, como seu Senhor, como seu Deus, como seu tudo. Então Ele te escolheu. Independente das opiniões, você quer viver uma vida triste, você quer viver uma vida frustrada, é querer depender da opinião dos outros. Os outros não entendem você. Quem entende você é Deus. E você também tem que se entender. Ter um autoconhecimento daquilo que Deus tem para você. Enquanto você ficar levando a sua vida pelas opiniões dos outros, você não vai crescer em nada. Porque cada pessoa tem uma opinião. Eu acho que tem assim. Tem uns que falam assim, eu acho que tem assim, que tem que ser assim. O outro fala, fulano, tem que ser desse jeito. Aí você fica perdido em tantas, porque eles não estão sabendo nem da vida deles. Como é que vai saber da tua? Preste atenção no que Deus está falando no dia de hoje. Você não está pausando o seu dia para nos ouvir por acaso. Isso aqui é para impulsionar a sua fé, é para impulsionar que você pode sair dessa situação. Talvez você está enfrentando até dívidas financeiras. Talvez por causa de desemprego, talvez por algum motivo houve um descontrole financeiro. Então creia. Eu creio também em milagres, que Deus faz milagres também na área das finanças. Eu creio, eu acredito nisso. Já ouvi vários testemunhos dentro do nosso ministério nesta área. Então, talvez não é o teu caso, mas se é o teu caso, creia. Calma. Calma, o mundo não está desabando na tua cabeça. Porque às vezes você passa algum ciclo na vida, sabe quando você diz assim, meu Deus, acho que o mundo desabou na minha cabeça. Então preste atenção. Se você está me escutando de fato e está entendendo o que Deus está falando, pare agora de ficar olhando para os problemas, mas comece a olhar para o Deus que disse, haja luz. Jesus diz em Mateus 11:28, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A primeira coisa que você tem que entender, que você precisa se arrepender dos seus pecados. Porque bênçãos materiais, bênção financeira, crescimento financeiro, todo mundo pode crescer, mesmo não crendo em Deus, mesmo não acreditando na palavra de Deus. Por quê? Porque é trabalho, trabalhou, vai ter dinheiro, fez alguma coisa, estudou, investiu, vai ter grana. Entendeu? Então não misture as coisas. Deus, ele diz em Mateus 6:33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. O que é coisas? Alimento, vestimenta, abrigo, recursos econômicos para você pagar os seus compromissos. É assim. Quando você estiver só pensando no material, dorme pensando no material, acorda pensando no material, mas não busca Deus, você vai continuar sofrendo. Você está se martirizando a si próprio. Você está lutando contra você mesmo, nas suas ideias, nos seus pensamentos. Você está confuso. Então tem alguma coisa que está fora de ordem, não está na ordem certa, na prioridade. Prioridade. Esses tempos atrás até fiz uma pesquisa no Instagram, fiz uma pergunta, o que você deseja que eu fale? Um assunto. Uns falaram sobre casamento, outros sobre finanças, outros falaram assim, prioridades. Né? Então, prioridade é aquilo que vem primeiro. Primeiro.
Primeiro Deus. O problema de muita gente é que eles não estão colocando Deus em primeiro lugar. Eles estão colocando uma religião. Eles estão colocando regras religiosas. Entendeu? Eles não estão tendo experiência com Deus. Preste atenção no que Deus está falando, gente. Jesus te ama, independente da sua vida, do que você está passando. Ele tem um plano especial para você. Ele pagou um alto preço. Ele levou sobre si os nossos pecados, enfermidades, pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías já havia profetizado, Isaías 53. Então ele já fez tudo, está tudo pronto. Está tudo pronto. Ele já fez tudo por nós. Nossa parte é crer. Se creres, verás a glória de Deus. Tudo é possível que crê. Então você tem que entender quem é você em Cristo Jesus. Prioridade, primeiro Deus. A busca de Deus, a orientação de Deus. Busque nesses dias ou a partir de hoje, você que não tem esse hábito, a buscar ter intimidade com Deus. É a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus quer ter intimidade com você. Você tem que buscar essa intimidade. Essa intimidade, ela é a cada dia, não é de um dia para o outro. Você vai crescendo, evoluindo, desenvolvendo essa intimidade com Deus. Você está entendendo? Então é isso que muitas pessoas não sabem. Por isso que existem milhares e milhares e milhares de pessoas que até acreditam em Deus. Eles confiam em Deus, acreditam na existência de Deus, acreditam na pessoa de Jesus Cristo, mas eles não estão mais a fim de certos relacionamentos com as coisas de Deus, porque eles estão frustrados. Alguns casos é porque eles não conhecem Bíblia. Hoje estamos com uma geração, que Deus abençoe toda a nossa juventude, a gente tem também uma boa audiência com alguns jovens neste horário, principalmente pelo Spotify, a gente percebe a categoria, a idade ali, a galera. Um abração para toda a juventude, conta com a gente aí. Mas hoje em dia uma galera aí dos seus 18 até uns 25, 27, 27 anos, gente boa, porém muitos deles não conhecem nada de Bíblia. E eles estão sendo manipulados por espertalhões, que sabem falar bonito, que sabem fazer coisas bonitas, e até tem muitos seguidores aí, e às vezes ensinando muita besteira, muita bobagem, no meio cristão que eu estou falando, né? E muitas heresias até mesmo. Mas eu só estou dando esse toque para você entender que as pessoas precisam da palavra de Deus. Elas precisam da comida espiritual. Elas precisam ter prazer na lei do Senhor e na sua lei meditar de dia e de noite. E eu creio que está acontecendo neste momento um grande mover do Espírito Santo nesses últimos dias, nessa última colheita do tempo do fim. Muitas pessoas se converterão ao Senhor Jesus. Certamente um grande despertamento espiritual, porque é diante de um caos, é diante de uma inércia espiritual que Deus vai manifestar o seu poder. E sempre vai ter um remanescente que não se curvou, que não está se curvando diante dos prazeres da carne ou dos prazeres desse mundo. Então o que vai acontecer? Um avivamento. Se você é um cristão, você já ouviu isso em alguns lugares, talvez muitos falam sobre isso. Mas eu aprendi que o avivamento começa com arrependimento. Muitos confundem avivamento com gritaria, fica gritando, perde até a voz de tanto gritar e às vezes é só um fogo de palha. Eu sou pentecostal, não estou criticando, só que às vezes é só gritaria. O cara perde até a voz, a pessoa perde até a voz, porque ali é um momento de êxtase. E entrou aí, muitos entraram na onda ali. Então eu não estou dizendo que todo o barulho é isso aí, mas tem muitos que são. No outro dia está tudo aí desanimado. Por quê? Gente, se não tiver palavra de Deus, essas pessoas são fracas, são fáceis de manipulá-las. Então, para que você não seja manipulado, fique com a simplicidade do Evangelho, da palavra. Muito cuidado você que às vezes fica em busca, vai em tal lugar que lá tem um profeta que está revelando tudo, vai em tal lugar que não sei quem está revelando, vai lá. Irmão, para com essa palhaçada. Existem manipuladores nesse meio. No meio pentecostal está cheio de manipuladores da fé. Eu não estou denunciando nada. Eu estou apenas afirmando sem ficar dando nomes, porque não, o agir de Deus não é para isso. É para pregar Jesus. Mas eu preciso falar essas coisas. Fique com a palavra.
aquilo que Deus tiver que falar com você, Deus vai falar. Mas pare de ficar sendo manipulado. Vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá. Aí outros dizem assim, pastor, eu tenho que ir em tal lugar, porque lá... Aí eu fico até pensando, poxa vida, eu me senti um Zé Ninguém. Amado, porque a palavra está pronta. É que o povo, desculpa a expressão, mas você não é assim, mas tem gente que é preguiçosa. Ela não quer ler. Dizem os especialistas, pelo menos dizem por aí, que muita gente é preguiçosa, não consegue ler livro, só gosta de ler frase, porque é uma geração que só gosta de ler uma frase de efeito. Só gosta de ouvir um áudio ali de 1 minutinho ou 2, já pega o dedinho e já vai trocando. Eles não têm, parece que paciência, não estão afim. Então pessoas assim não crescem espiritualmente. Entendeu? Elas não sabem saborear uma comida gostosa espiritualmente falando. Entendeu? É isso que Deus está falando. Então o avivamento vem com arrependimento. Arrependimento. E não é eu que vou mudar isso, não é você que vai mudar isso, é Deus, através do poder do Espírito Santo que está fazendo essa obra. A nossa parte é falar, a nossa parte é declarar, é orar, porque Deus está agindo como sempre agiu. Então Ele te escolheu, Ele te chamou. Gideão, ele dizia, olha, mas eu sou o menor. Ele fala assim, olha... Ele diz assim, Deus falou assim para Gideão, certamente estarei com você. Certamente estarei com você, Deus disse para Gideão. Deus disse assim, e você destruirá os midianitas como se estivesse lutando contra um só homem. Entendeu? Antes de Deus falar isso, Deus disse para ele, disse assim, olha, vá com a força que você tem e liberte Israel dos midianitas. Sou eu quem está enviando você. O que você precisa compreender? Quando você é enviado por Deus, quando Deus envia você, te dá uma missão e dá uma orientação para você, até mesmo numa empresa, você acha que você trabalha nessa empresa só por trabalhar, por causa do salário? Claro que não. Eu aprendi lá atrás já que onde eu entro para trabalhar ou trabalhava numa empresa, lá eu sou um representante de Jesus. Então quando eu falo missão, eu não estou falando de ser missionário. Na realidade, cada cristão é uma voz profética. Cada cristão verdadeiro, porque tem os falsos, os verdadeiros, eles têm algo a fazer em nome de Jesus. Ele diz, eu escolhi vocês. Eu escolhi vocês para vocês, nomeei vocês. O que é uma nomeação? É um documento. Você recebe um documento, uma nomeação para tal função. Deus está dizendo, eu te nomeei. Então essa nomeação não é papel, é Deus te nomeando. Mas ele diz, eu te nomeei para você ir e você tem que dar fruto. Mas é um fruto que permanece. Então você precisa ter consistência. Estávamos ontem num grupo de discipulado e foi dita essa palavra, consistência. Eu vejo nitidamente, muitas pessoas não têm consistência. Elas querem tudo para ontem. Deus não trabalha com o imediatismo, preste atenção. Deus não vai trabalhar com o imediatismo. Tem coisa que Ele faz na hora, mas é outra coisa. Mas certas coisas que Ele quer te treinar, Ele quer treinar você, então Ele vai te dando tarefas. Então, tire da tua vida a murmuração. Tire da tua vida o murmúrio, só fica murmurando, só reclamando. Tipo assim, para mim não dá certo, nada dá certo para mim. Pausa com essas palavras, dá uma pausa. Faça um jejum dessas palavras por um bom tempo e coloque outras, não vai dar certo. Deus vai me ajudar. Fale com Deus, ore mais. Eu já venho falando há muitos anos que cada ano que passa vocês vão ter que orar mais. Se você pensa que já orou tudo, você está enganado. Cada dia que passa nós vamos ter que aumentar o nosso nível de fé, nosso nível de oração. Por quê? Vai ter um aperto que está vindo por aí e se você não tiver essa fé verdadeira, você vai perecer, meu amado. Eu estou te avisando com amor e carinho. É minha missão fazer isso. Por isso que Deus está permitindo a gente estar aqui. Entendeu? Então é isso. Você pode. Você consegue. Você vai vencer. Conte com o nosso apoio espiritual e continue nesta jornada da fé. Nessa jornada da fé. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o Deus que chamou Gideão, o capacitou. Permitindo Deus, amanhã
eu quero falar mais sobre isso. Vou continuar falando. Então eu pediria que você me siga no Agindo Deus Quem Impedirá, no Instagram, porque sempre a gente vai estar abordando esses assuntos também nas redes sociais, para que você seja fortalecido e bem alimentado em nome de Jesus. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus Quem Impedirá e tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação, torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.